E há de resto uma das sondagens, como já foi referido, que aponta para uma vantagem de 7 pontos dos que não querem a saída. Muito boa noite, Pedro Santana Lopes, António Vitorino. Qual é o seu grau de preocupação neste momento? É elevado porque eu acho que é imprevisível o resultado. Esta sondagem diz que há 7 pontos, o que marca uma inversão no curso. Mas também há uma outra sondagem que saiu hoje que dava exatamente o resultado ao contrário, não por 7 pontos, por 3 pontos de vantagem, em que aqueles que pretendem a saída estavam à frente. E depois ainda há os indecisos. E há, sobretudo, os indecisos, onde há quem diga que são 8% e há quem diga que chegam aos 25%. Portanto, digamos assim, tirando os apostadores no Leicester, que desde o princípio acharam que o Leicester ia ganhar a Primeira Liga, eu acho que ninguém verdadeiramente pode saber qual vai ser o resultado deste referendo. Provavelmente ganhe quem ganhar será por uma unha negra, isto é, será por uma escassa margem de resultados. Portanto, eu não aposto. Sua expectativa, Pedro Santana Lopes, para o que vai acontecer na quinta-feira? Não sei, quero crer que, apesar de tudo, a permanência ganhe. Porquê? Olha, isto tem sido um oscilar constante, mas infelizmente uma razão muito triste, como foi a morte da deputada trabalhista, contribuiu de algum modo para alguma inversão. Nenhum de nós tem certeza científica disto, como é evidente, mas de facto coincidiu e é natural que o receio de algum radicalismo que estava presente e até a associação a alguns extremismos. Aliás, o líder do partido mais extremista e anti-europeísta foi acusado de algum radicalismo, Farage, e admito que isso tenha contribuído para alguns eleitores se terem decidido, ou outros até poderem ter alterado o sentido do seu voto. Depois houve vários apelos significativos, tem sido uma sucessão. A morte dessa deputada trabalhista juntou conservadores e trabalhistas nas homenagens, nos discursos no Parlamento. E depois, ainda hoje e ontem, para além do apelo último de David Cameron, veio David Beckham, que é uma figura muito popular no Reino Unido, veio o próprio Jorge Soros, que é uma figura também, enfim, sempre polémica, mas que não seria alertar previsível. para um cataclismo da Libra? Para um cataclismo da Libra, e ele é considerado, obviamente, especialista em cataclismos. Porque aproveitou bem também. Que aproveita bem, e, portanto, mas não só em cataclismos, e, portanto, acho que houve aqui um forcing e uma razão triste nos últimos dias que podem ter levado a esta tendência agora mais para a permanência. Mas, como disse o António Vitorino e a Clara, há tantos indecisos, é difícil prever. E hoje um discurso de David Cameron, obviamente a dramatizar, bastante mais dirigido aos mais velhos. Sim. Como é que entende esse facto, António Vitorino, de estarem eles mais inclinados, as pessoas mais antigas, os ingleses mais antigos, estarem mais inclinados para a saída? Há, de facto, aqui uma fratura geracional. As sondagens isso mostram, que entre aqueles britânicos que têm mais de 55 anos de idade, dois terços estariam inclinados a votar pela saída do Reino Unido. E entre os britânicos com menos de 40 anos de idade, 57% são a favor de que o Reino Unido permaneça na União Europeia. Agora, a história da eleitoral britânica mostra também que as taxas de abstenção são mais elevadas nos jovens. Isto é, as pessoas acima de 55 anos vão mais intensamente às urnas, os jovens são mais indiferentes em relação ao fenómeno político. E, portanto, eu acho que o Cameron hoje jogou a última cartada, que é em nome dos interesses dos jovens. O discurso dele fala dos filhos e dos netos, é muito curioso, porque fala das duas gerações seguintes, não apenas de uma. Normalmente na retórica política fala-se dos nossos filhos. Aqui ele falou dos filhos e dos netos, e há até dentro do campo daqueles que defendem a permanência um conjunto de voluntários que estão a atuar junto dos jovens para convencê-los a irem falar com os seus avós e os seus pais para os persuadirem a votarem a favor da permanência. Portanto, esta fratura etária é um elemento importante. Há outras, com certeza, desde logo o nível de educação, por exemplo. Também é evidente que as sondagens mostram que as pessoas com maior nível de educação são maioritariamente a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia do que os que têm menor nível de educação, ou até do ponto de vista regional, onde o grosso da coluna de Londres, são quase 8 milhões de eleitores, é a favor da permanência na União Europeia. O mesmo se irá dos escoceses, mas já, por exemplo, na Old England, na velha Inglaterra, a opinião maioritária é a favor da saída. Portanto, temos aqui várias clivagens. Ele falou de uma escolha existencial. A pergunta é esta: sendo uma escolha existencial, é uma escolha irreversível?
Eu acho que Como sim. fazem querer... Isto é, seria difícil que uma nação como o Reino Unido, depois de decidir sair, viesse fazer um segundo referendo para decidir que ia voltar afinal, que afinal se tinha enganado Como diziam e que extremamente, iria voltar. somos demasiado orgulhosos para depois darmos o braço a torcer. Eu por acaso acho que essa... O John Major, penso, o John Major disse isso e eu acho que ele tem razão. Pedro Santana Lopes, irreversível. Sim, sem dúvida. Quer dizer, com que eles impacto? são orgulhosos e nós também devemos ser, os outros europeus, digamos assim, não é? Porque há um panorama que não podemos perder de vista, uma retrospectiva. O Reino Unido tem passado estes anos todos, isto não vai ser traduzido para lá, portanto podemos falar nisso à vontade, a aproveitar-se um bocadinho da União Europeia ou das comunidades europeias, quer dizer, sempre a tentar fazer o acordo, mas abrir a exceção a seu favor. Mas conseguiu. Em muitos pontos. Foi conseguido. Em janeiro, fevereiro, conseguiu um estatuto especial. Mais uma quer vez. Fique, quer Mais fique, uma aliás, vez. ficando. Clara, desde os acordos fronteiriços até à PAC com a senhora Thatcher, ou ainda antes da senhora Thatcher, o Reino Unido foi sempre o cheque britânico, foi sempre conseguindo uma exceção. Aderia ao tratado, mas vinha dizer aquele ponto não. E acabava sempre por conseguir. E, portanto, se decidisse depois disto tudo a favor do não, quer dizer, tinha que haver orgulho dos dois lados. E não vamos entrar em dramatismos, digamos assim. Já houve várias vozes que disseram, a meu ver, muito bem. Eu julgo que também mencionei Sampassant aqui a semana passada, que se isso acontecer temos que aproveitar para fazer o balanço, reestruturar, nomeadamente na zona euro, ver o que é preciso fazer. Porque há uma coisa que não podemos perder de vista. A União Europeia, eu já dizia isto quando foi da Grécia, mas foi um bocado excessivo, precisa de um choque térmico, ou chame-lhe o que quiser, para acordar de algum marasmo, de alguma inércia, alguma falta de força, falta de liderança, falta de projeto em que tem vivido nos últimos anos. Mas esse choque pode ou não acabar com ela? E não uma saída acredito. do Reino Unido pode ou não ser o início Não do fim da União Europeia? E veja, estes dados, por exemplo, que o António esteve a referir, sobre a crença até da juventude do Reino Unido, das classes mais esclarecidas, é muito abonatório para o projeto da União Europeia, que, apesar de tudo, tem de facto força e uma vitalidade extraordinária. E eu não quero que o Reino Unido saia. Acho que nenhum de nós quer. Não quero mesmo. Claro. Também não quero, António. Não, evidentemente que não. Seria mau para o Reino Unido, mas sobretudo seria mau para a Europa. Para a Europa. Mas, se porventura acontecer, eu estou convencido, acho que o projeto da União Europeia, e não sou hoje em dia um euro-entusiástico, mas estou convencido que tem a força suficiente para dar o salto em frente e para entrar num novo ciclo. Julgo que até pode dar um especial alento, embora o maior alento virá do Reino Unido ficar, não tínhamos dúvidas disso. Mas é preciso, nesse caso, ter a força, a liderança, o sentido de Estado, o sentido de responsabilidade necessário para, em conjunto, se preparar a nova fase. O Reino Unido é que teria muitos problemas, como já foi dito, subejamente, seria um processo altamente complexo para a economia, para o sistema político, para a diplomacia do Reino Unido. Para a unidade do país, para a unidade do a hipótese do referendo escocês se colocar outra vez está aí em cima da mesa. Porque temos Escócia e temos também o país de Irlanda Gales e Irlanda do a manter-se também na União. Sim. O risco interno é grande. Neste momento com uma saída. Por isso a questão existencial de que David Cameron falava não era só no contexto global, era também dentro da própria do Reino Unido. Isto é, a possibilidade de, por exemplo, a questão da independência escocesa voltar a colocar-se a curto prazo como reação a uma decisão do Reino Unido sair da União Europeia não pode ser descartada, sobretudo se a votação na Escócia, como tudo leva a dizer, for maioritariamente, muito largamente maioritária, a favor da permanência. Passa a comparação, e que ninguém me critique por ela, mas nós vemos muitos filmes hoje em dia sobre Henrique VIII e a criação da Igreja Anglicana e o cisma com o Vaticano. Se isto tudo acontecer, é um facto de uma dimensão histórica absolutamente extraordinária que há de ser relatado por muitos anos. Esta cisão no interior daquela própria realidade política, com vários países autonomizarem-se completo e deixarem os laços que ainda hoje têm. Quer dizer, tendo uma atitude diferente em relação à União Europeia. Não é? Depois, o modo como se relacionarão no interior, não se sabe que desenvolvimentos isto poderá ter. Não é? Mas fique ou saia, nada será como antes. Não, eu acho que a expectativa seria que a União Europeia reagisse a este susto que está a apanhar. E está a apanhar um susto. Com alguma firmeza e clareza sobre o rumo a seguir. Neste momento não é isso que estamos a ver, isto é, há uma intensidade muito grande para persuadir o Reino Unido
de não sair, mas obviamente que, permanecendo o Reino Unido, nós vamos entrar numa fase onde primeiro vai sendo preciso negociar com o Reino Unido as condições que lhe foram dadas em fevereiro, como a Clara há pouco recordou, e isso não vai ser uma tarefa muito fácil. E depois, sobretudo, os problemas estruturais da União Europeia, designadamente da zona euro, não se resolvem com a saída do Reino Unido, mas também não são resolvidos pela permanência do Reino Unido. E essa agenda não pode continuar a ser adiada. E se o Reino Unido ficar, Cameron aparecerá de queixo levantado, não é? De peito feito, como se costuma dizer. Será certamente uma grande vitória política. Caixa Sem Geral de dúvida. Depósitos é o nosso assunto, é aquele que vai continuar a dominar a atualidade. Por cá, o PS já entregou o pedido formal para a criação da Comissão de Inquérito, mas teremos não apenas uma Comissão de Inquérito, teremos também uma auditoria forense, mais uma investigação da Comissão não dê fartura, Europeia. vamos É o que tem que ser, ou isto é demais? Eu diria, parece Para a um saúde pouco da demais. Caixa. Parece um pouco demais, não é? Mas, quer dizer, aqui há dias ouvi-se o porta-voz da Comissão Europeia ironizar, dizendo que não são nenhuma empresa de auditoria. Mas haverá uma avaliação, haverá auditoria forense também e o inquérito. Acho que é muito. Não são complementares? Quer dizer, mas então é preciso trabalhar-se muito bem para serem complementares. Agora duvido do êxito desse trabalho conjunto. Estão a ser feitas tentativas, como sabe, para a calendarização. Por exemplo, ao inquérito não ser antes de estar decidido o processo da recapitalização. Não sei se isso será possível. O PSD parece, de facto, muito determinado em levar as coisas por diante, mas admito que, em relação ao calendário, possa haver algum acordo. Agora, como nos estava a dizer, não há fome que não dê fartura. Portanto, este amontoado de inquéritos, exames e avaliações, com certeza que é muito pesado para a Caixa Geral de Depósitos. Tendo eu defendido aqui na semana passada, eu estou de acordo que exista o inquérito, não para perseguir, mas principalmente para tirar lições e para construir. Mas o que é que o PSD e o CDS quererão saber agora que não pudessem ter sabido em 2012, Pedro Santana Lopes? Não, eu julgo que o PSD e o CDS, com toda a franqueza, sabem quase tudo. Com toda a franqueza sabem quase tudo. Admito e quero crer é que queiram partir desse tudo ou desse todo para construir para o futuro. É evidente que querem tirar dividendos políticos do inquérito Uma à arma de Caixa. arremesso nesta fase? Estou convencido que sim. Quer dizer, estou convencido que sim. Não estou a dizer que outros não o fizessem no seu lugar. Acho que a Caixa, de facto, precisa não repetir no futuro algumas coisas que aconteceram no passado. Acho que o país não ganha nada em que a Assembleia tente armar em tribunal, apesar dos poderes que as comissões de inquérito têm, e principalmente em perseguições individuais ou perseguições deslocadas no tempo. Houve créditos que parecem, à primeira vista, muito complicados. Já houve vários responsáveis que se mostraram disponíveis para esclarecer. Isso é uma coisa. Outra coisa é agora ir abrir debates sobre governos anteriores. E estou à vontade com isto, apesar de ter chefiado um governo, julgo que nada haverá naquele tempo. Mas, exatamente por estar à vontade, é que me sinto também com mais autoridade para dizer que não vale a pena levar no estado então em que está Portugal para essas perseguições. Mas há uma investigação direcionada entre 2005 e 2010. Sim. É natural que José Sócrates tenha enfiado a carapuça. António Vitorino. Bom, pelo menos do ponto de vista comunicacional, o alvo político preferencial foi exatamente o engenheiro Sócrates, o governo do engenheiro Sócrates e os administradores nomeados durante o período do engenheiro Sócrates. De todo modo, vamos ver, há aqui diferentes graus de conhecimento e de inspeção sobre a matéria. A Comissão Europeia não terá muito a apurar, porque ela esteve cá na Troika até à saída limpa, não é? Portanto, quanto muito tem que fazer apenas uma atualizaçãozita entre o momento em que a Troika cessou funções e o momento atual, porque nessa altura a Troika foi a todos os bancos. Já agora convém recordar, também foi ao BES. E foi à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, se alguma coisa escapou, a Troika também tem responsabilidades nisso. Em segundo lugar, se eu bem percebi, o Bloco de Esquerda quer uma auditoria forense aos créditos em risco. Não é, portanto, a toda a atividade da Caixa, é àqueles créditos que são considerados créditos problemáticos. E o inquérito parlamentar tem um pretexto que eu, por acaso, esse não compro, devo confessar, que é dizer, bom, o Governo não explicou, está a negociar nas nossas costas em Bruxelas e depois vem para aqui com um facto consumado.
Quer dizer, o PSD teve experiência governativa ainda muito recente. Sabem que estas coisas têm que ser, obviamente, negociadas e se eventualmente o Parlamento português não concordar com o resultado da negociação do governo, dilo. E tem toda a legitimidade para o dizer. Agora, o que é difícil é conceber que o governo viesse ao Parlamento pedir um mandato para negociar com Bruxelas um plano de reestruturação da Caixa de Depósitos. Isso é que eu não, acho que não faz sentido. Agora, quanto à substância da questão do inquérito, bom, se eu bem percebo, o que o PSD pretende saber é qual é o montante da recapitalização, quais são as razões pelas quais essa recapitalização é necessária. E repara, nós todos falamos de 4 mil milhões de euros, mas nada disto está confirmado. Nós temos que saber exatamente se são 4 mil milhões ou se não são 4 mil milhões. Em terceiro lugar, qual é o montante de créditos mal parados, qual é a parte dos cocos que tem que ser devolvida, qual é a parte da reestruturação, porque há uma parte deste dinheiro que vai ser para reestruturar o banco. Por exemplo, aí o que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dizem não faz sentido nenhum. Diz, reestruturamos, mas não diminuímos balcões, não reduzimos pessoal, nada disso. Bom, isso não se chama reestruturação. Isso é outra coisa qualquer, mas não é de certeza absoluta a reestruturação. Portanto, uma reestruturação pressupõe redução de balcões para melhorar a rentabilidade do banco, pressupõe provavelmente uma redução do pessoal, e isto não é específico da Caixa de Depósitos. Eu acho que nós temos todos que tomar consciência de que a digitalização que está em curso vai alterar o sistema bancário na sua totalidade. Todos os bancos, a Clara e o Pedro devem se lembrar, quando apareceram as caixas multibanco. Antes disso, o meu pai era bancário, portanto eu lembro-me bem em criança ir ao banco como é que era. Como é que era? Nós para levantarmos dinheiro tínhamos que ir ao balcão do banco. Ao balcão. Quando foram introduzidas as caixas ATM, que hoje nós achamos normais, não é? Houve uma primeira redução. E estamos numa grande fase de transição novamente. Vamos estar. Eu vou ao meu banco uma vez por ano. Por simpatia para com a gestora de conta, acho que é demasiado impessoal fazer tudo por internet. É mais simpático que eu. não vou. Com toda a franqueza, fazemos tudo por internet. Apesar de isto obviamente também vai uma ter história de banco muito consequências. eficiente, mas de facto é assim. E para além disto tudo que o António referiu, o que é preciso ver sobre a Caixa é como é que a Caixa pode ser útil, de facto, à economia portuguesa. Que lembro, teve para nascer o Banco de Fomento, julgo que já não nasce. Lembra-se que se dizia que o BES era o grande banco de apoio às pequenas e médias empresas. É verdade. Então, Caixa existir, mais 4 mil ou 3 mil milhões de euros, mas para desempenhar que papel na economia portuguesa? E isso é fundamental Acho que saber. também é preciso e que a Comissão de Inquérito possa ajudar a isso. E nós vamos ter a oportunidade, certamente, de continuar a falar da Caixa. Agora estamos quase no final. Uma nota para esta reunião de sexta-feira de António Costa com 2 dezenas de empresários em São Bento, todos eles com papel determinante nas exportações. É um sinal de que os alarmes soaram. Acho que sim. Em São É uma Bento. reunião compreensível. A reunião com alguns bancos aqui há uns meses, ou banqueiros ou banqueira, despertou polémica. Esta, penso, não desperta polémica nenhuma, seguramente, porque acho que o Primeiro-Ministro e os ministros envolvidos fazem bem em tocar essas campanhas de alarme. Houve uma quebra nas exportações, também por razões externas já sabemos, mas é bom que haja este empenho e se veja quais são as medidas aos mais variados níveis que foram discutidos e num elenco bem apresentado que possa ajudar as empresas com maior capacidade exportadora. Acho que é uma iniciativa inteiramente compreensível. Isto é um sinal de que o Primeiro-Ministro, de facto, está consciente. A gente sabe que sim, mas muitas vezes ele não o diz do que é que se passa, António. Eu sempre achei um pouco bizantino aquela alternativa radical entre isto ou cresce pela procura interna ou cresce pelas exportações. Por amor de Deus, isto tem mesmo que crescer, seja lá para onde for. E pelas duas, então, ainda melhor. As exportações para alguns países diminuíram, Angola, Brasil, a Alemanha, o que é um caso um bocado preocupante. Aumentaram para outros, a França, o Reino Unido, a Espanha, mas a verdade é que, no seu conjunto, diminuíram. E, portanto, neste momento, na semana que o Governo divulgou um novo pacote, importante, aliás, que valia a pena conversar sobre ele, de financiamento às empresas e de capitalização das empresas, há questões específicas que têm a ver com o reforço da capacidade da exportação e que também passa pela capitalização dessas empresas e pela constituição dos estoques necessários para essas empresas poderem disputar novos mercados externos. Portanto, eu espero que essa reunião de uma sexta-feira tenha sido útil para que o Governo tenha mais consciência das necessidades das empresas e para que as empresas também se focalizem neste objetivo nacional. Até porque é o motor da economia. Nota a entrevista da Clara. Foi divulgado pelo Luís Marco Mendes. Até porque elas são o motor da economia e, falhando elas, o plano económico do Governo e de crescimento está totalmente em risco. Com consequências diretas para todos os portugueses. E António Costa sabe que estamos numa altura crucial, até porque vem aí o pós-eleições de Espanha e pós-referendo, tal mês de julho em que alguns dizem que pode ser o das sanções
e julgo que o governo português tem de mostrar esse serviço e mesmo chegar a Bruxelas e dizer aqui, nós estamos a tentar revitalizar as exportações, fizemos isto e fizemos isto e, portanto, é uma iniciativa politicamente útil de alguém que é acusado de otimista, muito otimista, mas que neste caso está a demonstrar um grande realismo com toda a franqueza. Acho que lhe fica bem não ignorar essa realidade. Pedro Santana Lopes, António Vitorino, muito obrigada. Até à próxima semana, agora de regresso à edição da noite, aliás, convosco, Pedro.